E aí, tudo bem? Hoje vamos ver a formação dos números reais, que são os números que a maioria de nós conhecemos e trabalhamos. Com números reais, podemos fazer adição, subtração, multiplicação e divisão, exceto divisão por zero. Você vai ver que, na verdade, o conjunto dos números reais é composto por outros conjuntos. Vamos ver cada um desses conjuntos com calma, vamos ver a regra de formação de cada um deles, até chegarmos nos números reais. Existem outros conjuntos numéricos em que as regras de adição, subtração, das operações básicas não são como para os números reais. Porém, vamos ver isso bem mais para frente. Ative a sua mente, que a aula vai começar. O primeiro conjunto que nós vamos falar aqui é o conjunto dos números naturais. Esse conjunto aqui é representado pela letra N, que é um N dessa forma aqui, ó. Ele tem uma barra a mais aqui do lado. Vou usar essa notação com essa barra aqui para todos os conjuntos. Então, quem são os números naturais? São os números inteiros e positivos. Então, se eu escrever aqui os números naturais, eu vou ter o seguinte: 0, 1, 2, 3, assim por diante. Vai crescendo, crescendo, crescendo. Onde vai chegar isso aqui? No infinito. Para quem não sabe, isso aqui é o símbolo do infinito. Esses são chamados de números naturais, são inteiros e positivos. No caso de eu ter números negativos também, ainda pensando somente em números inteiros, eu vou chegar no seguinte: um conjunto chamado conjunto dos números inteiros. E é simbolizado pela letra Z, escrito dessa forma aqui. Aquela barra de novo, né, aparece aqui, para formar a letra. Então aqui eu posso ter números negativos e positivos. Porém, eles são inteiros. Então, sendo números inteiros, positivos e negativos, o conjunto dos números inteiros fica da seguinte forma: Z vai ser menos infinito. Aí eu vou andando aqui, vou chegar aqui em menos 3, em menos 2, em menos 1, 0, 1, 2, 3, assim por diante, até eu chegar no infinito positivo. Então, eu continuo tendo apenas números inteiros. Porém, agora eu posso ter números inteiros positivos e negativos. Eu vou desde o menos infinito até o infinito positivo, sempre considerando números inteiros. Então, esses dois primeiros conjuntos, os naturais e os inteiros, só trabalham com números inteiros. Quando eu vou falar de números que não são inteiros, eu vou falar do conjunto dos números racionais. Vamos ver como que fica o conjunto dos números racionais. Esse conjunto é simbolizado pela letra Q. De novo, eu vou colocar uma barra aqui, como eu já fiz em outros casos. E como que fica aqui? Aqui precisa de uma explicação um pouco melhor, tá? Não é apenas escrever o conjunto, porque não é tão simples quanto ali em cima. Aqui é o seguinte: se eu tenho um número P que pertence ao conjunto dos números inteiros, e eu tenho um número Q que também pertence ao conjunto dos números inteiros, todo número x, que pode ser escrito como P dividido por Q, vai pertencer aos números racionais. Vamos ver alguns exemplos aqui? Por exemplo, se eu pegar aqui P igual a 4 e Q igual a 2. Então, isso vai me dar x igual 4 por 2, que é igual a 2. Se eu pegar P igual a 3 e Q igual a 10. Então, eu vou x igual 3 dividido por 10, que vai ser igual a 0,3. Olha lá, apareceu um número aqui, que não é um número inteiro, certo? Então, nos números racionais, nós vamos ter números que não são inteiros. Então, isso aqui é chamado de número decimal. Posso pegar aqui também P igual a 1 e Q igual a 3. Isso x, que é igual a 1 sobre 3, né? Quando eu divido 1 por 3, isso dá 0,3333. E isso vai assim por diante. Isso aqui é chamado de dízima periódica. Por que é periódica? Porque os números aqui têm um padrão de repetição, tá? Aqui está repetindo 3, 3, 3, 3, 3, assim por diante, tá? Poderia ser, por exemplo, também assim, P igual a 23 e Q igual a 99. Se eu fizer isso, vai dar x igual a 23 dividido por 99. Isso aqui vai dar 0,23, 23, 23, assim por também é uma dízima periódica. No primeiro exemplo aqui, repetiu 3, 3, 3, 3. E no segundo exemplo aqui, repetiu 20, 23, 23. Então, nos números racionais, a gente pode ter números inteiros, números decimais, né? Ou números que são dízimas periódicas. Dessa forma aqui, que são definidos números racionais. O que é importante saber aqui é como fazer o cálculo aqui com números que não são
inteiros, né, os números decimais. Vou fazer aqui alguns exemplos de operações com números decimais, que isso surge algumas dúvidas aqui. Vou fazer aqui um exemplo de uma soma, tá? Vamos pegar aqui 2,75, vamos somar com 3,8. Para fazer isso, a gente vai escrever assim, 2,75, e vou escrever o 3,8 com a mesma posição de vírgula aqui. Então, 3,8. Eu tenho que estar com as vírgulas dos dois números alinhadas dessa forma. Depois que eu fizer isso, eu completo o número que tem menos casas decimais com zeros. Então, aqui, ó, faltava uma casa para ficar duas iguais. As duas casas decimais aqui do 2,75, eu completo com zero. Depois que eu completei com zero, eu faço a conta normalmente. Então, 5 mais 0 vai dar 5. 7 mais 8 vai dar 15. Então, vai dar 15, sobe 1. E aí, 2 e 1, 3. Com 3, 6. Então, vai dar 6. E a vírgula mantém a mesma posição. Então, eu tenho antes e depois da operação, a vírgula na mesma posição. Isso também vale para a subtração. Se eu fizer aqui uma subtração, por exemplo, 3,8 menos 2,75. Vou fazer a mesma coisa, vou escrever aqui, ó, 3,8, 2,75. Vou completar com 0 aqui, mantenho as vírgulas alinhadas e faço a subtração, normalmente. Então aqui eu vou ter que ter 10, né? E esse cara vai virar 7. 10 menos 5 vai dar 5. 7 menos 7 vai dar 0. Mantenho a vírgula aqui. 3 menos 2 vai dar 1. Então, 3,8 menos 2,75 vai dar 1,05. Então, é o mesmo esquema. Você vai deixar as vírgulas alinhadas, completar onde falta com zeros e fazer a operação. Se fosse multiplicação, eu teria aqui 2,75 vezes 3,8. Então, vamos escrever aqui, 2,75 vezes 3,8. O que nós vamos fazer aqui? Vamos ignorar a vírgula, ok? Imagine que isso aqui é 275. Isso aqui é 38. Vamos fazer a conta normalmente. Multiplicação. Então, 8 vezes 5, 40. Né? Sobe um 4 aqui. Aí, 8 vezes 7, 56. Com 4, 60. Aí, sobe um 6 aqui. 8 vezes 2, 16. Com 6, 22. Agora o 3. Né? Coloca aquele mais aqui da multiplicação. 3 vezes 5, 15. Vai subir 1. 3 vezes 7, 21. Com mais 1, 22. Vai subir um 2. 3 vezes 2 dá 6. Mais 2 dá 8. Para não fazer a conta normalmente aqui. Vai dar 0, 5, 4 e 10. E aí onde eu coloco a vírgula aqui no meu resultado? Você vai contar quantas casas decimais tem os números originais. Então, 2,75 tem duas casas decimais, tá? Casas decimais são os números que vêm depois da vírgula. Então, tenho duas casas decimais aqui. E no 3,8 eu tenho uma casa decimal, que é só o 8, que está depois da vírgula, à direita da vírgula. Então, eu vou ter que posicionar a minha vírgula no resultado com o mesmo número de casas decimais que eu tinha nos números originais. Então, se eu tinha 2 mais 1, 3, então vou ter que ter 3 casas decimais aqui também no resultado. Então, 2,75 vezes 3,8 vai dar 10,45. Esse zero vem depois da vírgula aqui, muitas vezes é ignorado quando ele é a última casa aqui. Então, você poderia escrever isso aqui só 10,45. Né? Provavelmente uma calculadora vai mostrar desse jeito, né? E não desse jeito aqui. Então, por último, aqui é a divisão, né? Divisão, eu vou fazer mais de um exemplo, tá? Vou fazer aqui 2,75 dividido por 0,5, por exemplo. Para fazer essa conta aqui, você vai fazer 2,75 dividido por 0,5. Aqui que você precisa fazer? Precisa ter números inteiros aqui para dividir. Números inteiros. Então, esse número aqui, ó, 2,75, para ele ficar inteiro, a vírgula tem que vir para cá. Então, para a vírgula vir para cá, eu vou deslocar a vírgula duas vezes aqui para a direita. Tá? Isso é a mesma coisa que multiplicar por 100. Tá? Se eu fizer 2,75 vezes 100, vai dar 275. Quando eu desloco duas vezes para a direita, mesma coisa que multiplicar por 100. Se eu desloco uma vez só para a direita, mesma coisa que multiplicar por 10. Se eu desloco 4 vezes para a direita, é a mesma coisa multiplicar por 10.000. O número de zeros que tem aqui, depois do 1, é o número de deslocamento que você vai fazer para a direita. Ok? Quando você multiplica. Nós vamos ver calma na aula de notação científica. Então aqui eu preciso fazer esse procedimento, deslocar duas vezes para a direita aqui a vírgula para esse número virar um 275. Então eu vou fazer isso. Quando eu fizer isso, eu vou ter que fazer a mesma coisa com esse número aqui, com o meio, tá? Então, coloquei duas casas para a direita aqui, eu tenho que deslocar duas casas para a direita aqui também. Então, aqui eu estaria gerando, então, um número que é 275,
E aqui eu vou estar gerando um número que é 50, que eu desloquei uma vez para cá, certo? Eu preciso deslocar mais uma vez, então vai estar aqui. Com a vírgula aqui, ela foi para cá, depois para cá. Então eu vou ter que ter o número 50 aqui, porque eu multipliquei por 100, né? Multipliquei por 100. Então vou apagar essa aqui, vou escrever 50. Eu até prefiro falar desse jeito aqui, ó, 2,75. Para ficar inteiro, preciso multiplicar por 100. E se eu pegar então 0,5, eu também vou ter que multiplicar por 100. Então, isso aqui vai dar 50. Então, agora que eu converti para números inteiros, é só dividir. Bom, 275 dividido por 50. Vai dar 5, né? 5 vezes 5, 25. Então, dá 250 isso aqui. Então, sobra 25. 25. Agora, a hora que eu vejo esse número aqui, ó, 25, ele é menor do que o que está dentro da chave. Como ele é menor que está dentro da chave, eu vou colocar um zero aqui e uma vírgula. E aí, eu vou ter, então, a divisão agora. Isso vai ser igual a 5, né? 5 vezes 50, 250. A diferença vai dar 0. Então, dividimos aqui 2,75 por meio. Isso vai dar 5,5. Vou fazer mais um caso aqui de divisão, que é o caso 0,2 dividido por 4. Então, de novo, 0,2 dividido por 4. Esse número aqui, para vírgula vir para cá, preciso multiplicar ele por 10. Se eu multiplicar 0,2 por 10, vai dar 2. Aí eu tenho que multiplicar 4 por 10 também. 4 multiplicando por 10 vai dar 40. Vai ficar 2 dividido por 40. Aí é o seguinte, eu consigo dividir 2 por 40? Não. Então eu coloco um zero aqui, uma vírgula e coloco um zero aqui. 20. Dá para dividir por 40? Ainda não. Então eu coloco mais um zero e um zero aqui. Vou fazendo esse procedimento até eu chegar a um número aqui que seja maior do que esse, para eu conseguir dividir. Então, no caso 200, dá para dividir por 40. Então vai dar 5. 5 vezes 4 dá 20, então 5 vezes 40 dá 200. E vai dar 0 aqui o meu resto. Então aqui deu desse jeito aqui. Deu 0,05 a resposta desse problema aqui. Ainda falando de divisão, a gente poderia ter aqui, ó, 2 dividido por 6. Fazendo o mesmo procedimento aqui, ó, 2 dividido por 6. Bom, 2 não dá para dividir por 6 porque ele é menor. Então coloca um 0 aqui, uma vírgula. Agora 20 dá. Então vai dar 3. 3 vezes 6, 18. Vai dar 18, sobra 2. Aí não dá para dividir 2 por 6 de novo. Eu coloco um 0, vai dar 3 de novo. 3 vezes 6 dá 18, sobra 2 de novo. Aí coloco um 0, 3 de novo. E vai dar 18 de novo, assim por diante. E aí você vai ter o que a gente chamou aqui de dízima periódica. Então, vai dar uma dízima periódica se eu fizer dessa forma aqui, 0,33333. E o último caso aqui de divisão, então, vamos fazer aqui 23 dividido por 3. Então, 23 dividido por 3... Então vai dar 7, né? 3 vezes 7, 21. Sobe 1. Para 23 sobra 2. Mesma coisa, coloca a vírgula aqui e o 0. Então vai dar 6. 6 vezes 3, 18. Vai sobrar 2 de novo. Coloco o 0. Vai dar 6. 6 vezes 3, 18. Vai sobrar 2 de novo. Coloco o 0. E assim por diante. Quero dizer o seguinte, que dízima periódica pode ser um número que seja menor que 1. Ou também pode ser um número que seja maior que 1. Isso também é dízima periódica. Então, nesse caso aqui, vimos alguns exemplos de divisão com números decimais, né? Vimos todas as operações com números decimais. Então, vamos agora sair dos racionais e falar do último conjunto aqui que eu quero, antes de entrar nos reais, que é os números irracionais. Bom, os números irracionais eles são simbolizados pela letra I, e tem aqui do lado também. E aí, como definir os números irracionais? Da mesma forma que a gente fez lá nos racionais, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar um número P, que pertence aos inteiros, e um número Q, que também pertence aos inteiros. Então, olha a diferença. Eu peguei P e Q pertencente a Z, né, dois números inteiros, e falei assim, todo x que não pode ser escrito do tipo x igual a P sobre Q é irracional. Tá? Então, eu não consigo escrever um número irracional como sendo a divisão de dois números inteiros. Isso que são números irracionais. Exemplos de números irracionais, por exemplo, é o número π. O número π, por exemplo, é um número irracional, que é 3,14159265, assim por diante, e vai até o infinito. Qual a característica de um número irracional? Esse número que aparece depois da vírgula aqui, ó, as casas decimais, isso aqui é de não periódico. Nos irracionais, não é possível determinar um conjunto de números que depois de um certo tempo ele começa a repetir. Tá? Não importa se você pegar 2 casas, 3 casas decimais ou 1000 casas decimais, você não consegue, ou pelo menos até hoje ninguém conseguiu achar um número de casas decimais que existe um padrão que começa a repetir. Então o número π, por exemplo, é um número irracional.
qualquer raiz que não seja exata, raiz de 2, 3, 5, por exemplo, raiz de 13, né? Que não é um número exato, também é um número irracional. Então, se você tiver aqui a raiz de 2, vai dar 1,4142, 1, 3, 5, assim por diante, também infinitamente. Se fosse raiz de 3, vai dar 1,7320, assim por diante, infinitamente. Se fosse raiz de 5, vai dar 2,23606, blá blá blá, assim por diante. E por raiz de 13 vai dar 3,60555, assim por diante, sem repetir as casas decimais. Tá? Então, todo número que não é inteiro e que as casas decimais não têm padrão de repetição, ou seja, não são dízima periódica, são chamados de números irracionais. E esses números têm a característica de não poder ser escritos do tipo P sobre Q, onde P e Q são números inteiros. Não é possível encontrar um número irracional que a divisão de dois inteiros dê esse número. Então, olha só, nós definimos então os números naturais, definimos os números inteiros, definimos os números racionais e definimos os números irracionais. Se você pensar no conceito de subconjunto, o N, os números naturais, ele está contido no conjunto dos inteiros. Porque aqui são somente os inteiros positivos, aqui são os positivos e negativos, logo N está dentro do Z. Se você pensar no Z e nos racionais, os números racionais pode ser qualquer número positivo ou negativo, que ele tem que ser inteiro ou decimal, tanto faz. Então, posso dizer que os inteiros estão contidos nos racionais. Então, se eu pensar em termos de conjuntos aqui, eu tenho um conjunto N, eu vou ter aqui um conjunto Z, de modo que N esteja dentro de Z. E eu vou ter um conjunto Q, de modo que N e Z estejam dentro de Q. Dá para escrever dessa forma. E eu tenho um conjunto totalmente à parte aqui, que é o conjunto I. E aí, o que eu posso pensar? Se eu quero pegar os números reais, os reais é um número que contém tudo isso que está aqui na tela. Contém inteiros positivos e negativos, contém números decimais com dízima periódica e contém números decimais com dízima não periódica. Ou seja, contém todos os números que estão aqui, os conjuntos naturais, inteiros, racionais e irracionais. Bom, como os racionais já contêm o N e o Z, ou seja, já contêm os inteiros positivos e negativos, posso falar assim, que o conjunto dos números reais, tá, que vai ser simbolizado pela letra R, maiúsculo, né, com a barra do lado, ele vai ser então um conjunto que é dado pela união de dois conjuntos desses que estão em cima. Se eu pegar o Q e unir com o conjunto I, eu vou ter o conjunto R. Os reais, então, ele é a união dos irracionais com os racionais. E aí os números reais são os números que nós vamos usar nos nossos cálculos aqui, usar para fazer conta dentro da matemática aqui do ensino médio. Existe também um outro conjunto aqui que são números complexos, que nós vamos discutir melhor quando chegar lá, tá? Por enquanto, todos os nossos cálculos vão ser feitos com números reais. E os números reais, como você sabe, pode ser inteiros, positivos e negativos, pode ser decimais com dízima periódica, pode ser irracional. Então, nós vamos usar esses números nos nossos cálculos daqui para frente. Viu como existem detalhes interessantes sobre os números reais? Então, daqui para frente vamos trabalhar com números reais. Inteiros, positivos, negativos, irracionais, primos, são exemplos de números reais. E são eles que vamos usar na maior parte da matemática do ensino médio. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos que estão na jornada de estudos também. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Um abraço, professor Eliel, até o próximo vídeo e por hoje é só.